Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. A nossa aula de hoje vai falar sobre ponto, reta e plano. Eu sou a professora Fabiane Farias, então espero que você consiga entender os conhecimentos aqui que nós vamos passar nessa aula. Acompanha comigo então no slide. Ponto, reta e plano. O que são essas coisas, né? Elas são as noções primitivas aí da nossa geometria. Então, esses objetos, eles não possuem definição, mas eles precisam existir para dar base para as definições geométricas posteriores. Embora não seja possível definir esses objetos, é possível que a gente discuta, aí suas características, também suas propriedades e suas utilidades para a geometria. O estudo da geometria, ele está repleto de definições, certo? Essas definições, elas estabelecem algumas propriedades, conceitos e entidades muito importantes. Porém, existem noções que são primitivas, que dispensam aí o uso de definições, dentre elas, os conceitos de ponto, reta e plano. Falaremos então sobre o ponto. O ponto, gente, ele não possui uma forma, nem uma dimensão, Às vezes a gente pede para o aluno desenhar um ponto, algumas pessoas desenham um ponto bem grandão, outras desenham um ponto bem pequenino, Então, isso significa que o ponto é um objeto adimensional, sem dimensão. Um dos usos mais importantes do ponto refere-se à localização geográfica. Os pontos, eles são os objetos que melhor representam as localizações, porque eles oferecem uma precisão. Se no lugar de ponto nós usássemos um quadrado, em que lugar do quadrado estaria essa localização precisamente, certo? Então, um ponto, propriamente dito, ele vai ser uma entidade, que é caracterizada pelos seguintes postulados. Mas antes da gente enunciar esses postulados, vamos entender o que é um postulado. O postulado, ele é uma sentença, que não é provada, que não precisa ser provada ou demonstrada. E por isso ela se torna óbvia, ou se torna um consenso inicial para uma aceitação de uma determinada teoria. Então, nosso primeiro postulado diz o seguinte: o ponto não tem dimensão. Ele pode ser, por exemplo, um toque da sua caneta no papel. Então, nós representamos pontos no espaço sempre com letras maiúsculas, tá? Nesse exemplo aí aparecem A, B, P, M, Então, olha aí um exemplo, considerando o ponto A. Então, por um ponto, passam infinitas retas, É o nosso outro postulado. Todo ponto que pertence a uma reta, ele vai dividir essa reta em duas semi-retas, das quais o ponto é a origem. Ainda nessa aula, nós vamos entender o que é uma semi-reta. Aguarde um pouquinho. Falaremos agora de reta. As retas são conjuntos de pontos que não fazem curva. Elas são infinitas para as duas direções. Como esses pontos não estão no mesmo lugar, é possível medir a distância entre eles. Entretanto, como os pontos continuam não tendo dimensão ou forma, não é possível medir a largura de um ponto. Sendo assim, nós dizemos que a reta ela possui apenas uma dimensão, ou que ela é unidimensional, Ela possui apenas essa dimensão aí de comprimento. A reta também possui postulados. Observe a reta que aparece aí, a nossa reta R, como exemplo. Uma reta, ela não tem origem e nem extremidade, já que ela pode ser infinita para ambas as direções. Ela é representada sempre por letras minúsculas, por isso que a nossa reta R aí aparece com um Rzinho minúsculo. Uma reta, ela é ilimitada e infinita. Então, não é possível determinar o seu comprimento. Uma reta é um conjunto de infinitos pontos. E dois pontos distintos, ou seja, diferentes, determinam ou individualizam uma reta. Falaremos então do plano. O plano, ele é um conjunto de retas alinhadas, Observe aí nesse exemplo. E, portanto, ele também é um conjunto de pontos.
Então, o objeto formado por esse alinhamento de retas é uma superfície plana que não faz curva e infinita para todas as direções. Se você pensar numa mesa, né? A mesa aí da sua casa, e pensar na parte que tampa essa mesa, né? Essa parte onde você se apoia aí, pode entender que isso aí é uma parte de plano, né? Como se fosse um pedaço de um plano, né? Que é uma superfície aí plana, né? E a gente entende como um pedaço de plano, porque o plano ele é infinito para todas as direções. Ainda falando de plano, em um plano é possível desenhar figuras que, além de comprimento, elas também possuem largura, né? A figura abaixo mostra um cubo, ó, sobre um plano. Note que a base desse cubo, que é um quadrado e possui duas dimensões, encaixa-se perfeitamente no plano, certo? Todavia, a profundidade desse sólido não é contemplada. Então, no plano, eu só consigo contemplar a parte plana desse cubo, né? Ou seja, uma de suas faces. Outro conceito primitivo que é caracterizado pelos seus postulados aí é o plano, né? Então, vamos enunciar alguns postulados. Observe um exemplo aí do nosso plano, nosso plano alfa. Um plano ele pode ser formado por três pontos não colineares, né? Que são pontos que não estão sobre uma mesma reta. Ele sempre vai ser representado por letras gregas minúsculas, tá? Essas letrinhas aí que aparecem aí como exemplo, né? Essa aí que está no nosso plano é a letrinha alfa, né? Nós temos aí no exemplo a letrinha beta, a letrinha gama, tá? Ou por uma reta e por um ponto também fora dela. Então, ele pode ser formado por três pontos não colineares ou por uma reta e um ponto fora dela. Não se esqueça que nós lidamos com espaço, então este postulado ele é possível a partir disso. Então, um plano, ele pode ser formado por duas retas concorrentes também. O que são retas concorrentes? São retas que se tocam em um único ponto. Ou também por duas retas paralelas distintas, né? Retas paralelas são aquelas que não se tocam nunca. Distintas porque quer dizer que elas estão em locais diferentes, elas não estão uma sobre a outra, não são coincidentes. O que são semirretas, né, que nós falamos agora há pouco? As semirretas, elas fazem parte do estudo, né, dos estudos aí de geometria, né, e são retas que apresentam um ponto de origem. Então, esse ponto, ele indica o seu início, só que, no entanto, elas não apresentam um fim, tá? Ou seja, elas são infinitas para uma direção. Então, quando elas são representadas, as semirretas são indicadas por uma seta de um dos lados, que demonstram o sentido que não tem fim. Então, no exemplo a seguir, nós temos a semirreta de origem A, ó, que passa pelo ponto B, estão vendo aí? Então, essa semirreta é uma semirreta indicada aí, ó, por duas letras maiúsculas, né? A, B, quer dizer que ela parte de A e passa pelo ponto B. Por isso que a setinha está na direção aí, ó, saindo de A para B, certo? Para a direita, né? Então, ela tem um início, que é no ponto A, mas embora ela passe pelo ponto B, nós não conhecemos aí o fim dessa semirreta. Ela é infinita aí para essa direção aonde a setinha está apontando. Falaremos então sobre segmentos de reta. O segmento de reta ele é definido como uma parte da reta, o qual está delimitada por dois pontos. Então, no segmento de reta, eu conheço o início e o fim dele. Então, geralmente os segmentos de reta são representados dentro de colchetes, né? Nesse caso aí, nós apresentamos o segmento de reta AB, ou com um tracinho também acima das letras, né? Nós podemos representar dessa forma aí que aparece abaixo para vocês. Segmento de reta AB com um traço acima das letras. Isso indica que o segmento começa no ponto A e termina no ponto B. Observe aí que nós temos uma reta, né? Para mostrar que o segmento de reta é como se fosse um pedacinho de uma reta.
Imagine que você pegue um barbante que as duas pontas estão interligadas, né? Ou seja, você não sabe onde esse barbante começa nem onde termina. Então, o que que você faz para tirar um pedacinho? Você vai lá com a tesoura, né? E você vai cortar em 2 pontos. Então, essa ideia traz para você aí, né? Remete à ideia de segmento de reta, como se você estivesse cortando um pedacinho de uma reta. Ainda falando sobre segmentos de reta, lembre-se que as retas, elas são linhas não curvas, né? Infinitas e, portanto, elas são representadas por setas nos dois lados, né? Nos dois sentidos. Então, elas são indicadas por letras minúsculas, que aí aparece no exemplo aí RST, né? Por exemplo. Já os segmentos de reta, eles são delimitados por 2 pontos distantes, né? Dentro da reta, os quais são indicados por letras maiúsculas, tá, gente? Então, na figura a seguir, os pontos A e B são chamados aí de extremidades dos segmentos de reta. Observe aí, ó. Nós temos a reta S, primeiramente, né? Aí nós temos o segmento de reta AB, que inicia em A e termina em B. E nós temos um exemplo aí também de semirreta, né? Que inicia em A, passa pelo ponto B, tá certo? Então, a semirreta AB. Por outro lado, né, então, as semirretas, elas são ilimitadas num sentido, uma vez que elas possuem um ponto de origem, como nós vimos aí no exemplo, que seria o ponto A. No entanto, elas não possuem um ponto que delimite o seu final, né, o seu fim. Então, sendo assim, as semirretas, elas são parte da reta, limitadas aí por um ponto. Então, por esse motivo, elas apresentam uma seta que indica a direção em que ela é infinita, né? Nesse caso aí, ela vai ser infinita, ó, depois que ela passar pelo ponto B, certo? Ou seja, na direção em que está caminhando, né, passando pelo ponto B, onde a setinha está indicando. Então, finalizando. Na nossa aula de hoje, nós compreendemos a ideia de ponto, de reta e de plano. Além disso, nós compreendemos também os conceitos de semirreta e segmento de reta. Percebam que esses conceitos vistos na nossa aula de hoje, eles vão nos dar suporte, né, para o estudo da geometria aí posterior, né, da geometria plana e também da geometria espacial, e posteriormente vocês também verão um pouco da geometria analítica. Então, não deixe de revisar essas aulas que vocês veem aqui. Assista, né, novamente as nossas aulas na plataforma Eduque, caso você sinta necessidade, se esse tempo aqui foi muito curto para você conseguir absorver. Né? Para mais informações também, você pode tirar suas dúvidas com o seu professor, né? E não deixe de assistir as nossas próximas aulas aqui. Até mais!